Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta vídeo 32 de Aprendendo Mais. O que quer dizer plenitude do tempo, mencionado por Paulo em Gálatas capítulo 4, versículo 4, com breve abordagem histórica. Índice do estudo, item 1, introdução, item 2, texto bíblico base do estudo, item 3, a plenitude do tempo, 3.1, contexto histórico em relação aos judeus, 3.2, contexto histórico em relação à Palestina, 3.3, contexto histórico em relação ao Império Romano, 3.4, contexto histórico em relação aos gregos, item 4, conclusão, item 5, quadro resumo do estudo. Item 1, introdução. No estudo de hoje veremos o significado do termo usado pelo apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Trata-se da plenitude do tempo. O estudo trará também uma abordagem histórica relacionada a esse tempo, considerando aspectos históricos envolvendo os judeus, a Palestina, o Império Romano e os gregos. Veremos como Deus preparou todo um contexto histórico para que, na plenitude do tempo, Jesus e os apóstolos encontrassem um mundo em condições de ser alcançado pela mensagem do Evangelho. Item 2, texto bíblico base do estudo, Gálatas capítulo 4, versículo 4. O texto bíblico diz assim: Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Item 3, a plenitude do tempo. De acordo com Gálatas, capítulo 4, versículo 4, Jesus veio ao mundo no devido tempo que deveria se manifestar. Na plenitude do tempo, Jesus veio para anunciar a chegada do reino de Deus, trazendo a mensagem de que todos deveriam se arrepender e crer no Evangelho, conforme nos ensina Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15. O texto bíblico diz assim: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Vamos analisar a seguir o contexto histórico do mundo no qual Jesus se manifestou. Veremos que a plenitude do tempo foi o momento da história da humanidade preparado por Deus para enviar o seu Filho ao mundo, a fim de que ele consumasse o plano da salvação. Analisaremos contextos históricos envolvendo os judeus, a região da Palestina, o Império Romano e a influência da cultura grega no mundo, que estão relacionados à plenitude do tempo. 3.1 Contexto histórico em relação aos judeus. Os judeus sempre esperaram pela vinda de um Messias prometido. Muitos deles moravam em regiões distantes da Palestina e disseminaram a ideia de que um dia esse Messias se manifestaria. Com o advento do cristianismo, a mensagem do Evangelho, que fala a respeito da vinda de um Messias Salvador, foi aceita com mais facilidade. Além disso, os judeus sempre sustentaram a religião monoteísta, na crença em um só Deus, mantendo a sua religião baseada no Antigo Testamento, escrito em hebraico. 3.2 Contexto histórico em relação à Palestina. A Palestina fazia parte das rotas comerciais nessa época por causa de sua localização geográfica. Passavam por ela mercadores de diversos povos.
Eles também sempre ouviram dos judeus a respeito da vinda de um Messias prometido e compartilhavam dessa ideia em suas terras. Eles também compartilhavam tudo aquilo que ouviam a respeito de Jesus, como seus milagres, a sua morte e a sua ressurreição. Dessa forma, pessoas de longínquas terras ouviam sobre Jesus e, mais tarde, muitos desses lugares foram alcançados pela mensagem do Evangelho, encontrando um terreno preparado para receber a palavra de Deus. 3.3 Contexto histórico em relação ao Império Romano. O Império Romano tinha como política se manter unificado, uma vez que era formado por diversos povos dominados e muitas vezes enfrentava rebeliões. Antes do Império Romano se impor como um império tricontinental, ocupando terras da Ásia, da África e da Europa, essas regiões eram ocupadas por diversas tribos. Essas tribos não facilitavam o trânsito em seus territórios. Somente com o domínio e a unificação do Império Romano foi possível a realização de viagens nessas regiões. Em relação às revoltas enfrentadas, julgo ser pertinente aqui destacar a ação dos Zelotes, que era um grupo que pegava em armas e incitava os judeus à rebelião contra o domínio do Império Romano. É importante destacar neste estudo um período na história do Império Romano chamado Pax Romana, que teve início com Augusto César. A Pax Romana foi um período de paz no qual o Império Romano parou com a política expansionista. Dessa forma, não gastando dinheiro com guerras e conquistas, pôde investir na área administrativa e na segurança. No Império havia um sistema de estradas bem conservadas e seguras que alcançava todas as suas regiões. Essas estradas passavam por montes e vales, chegando aos pontos mais distantes. Os assaltos nessas estradas não eram comuns, porque havia constante vigilância das autoridades romanas. Outro fator que merece destaque era a vigilância que estava presente no mar Mediterrâneo, chamado de Mare Nostrum, Mar Nosso, pelos romanos. A vigilância foi tão eficiente que os piratas foram varridos dos mares e as viagens marítimas se tornaram seguras. Dessa forma, não somente as viagens nas estradas, mas também as viagens marítimas se tornaram mais seguras durante o período da Pax Romana, que compreendeu o período de 27 a.C. a 180 d.C. É interessante observarmos que Jesus nasceu, desenvolveu o seu ministério, foi crucificado e ressuscitou durante o período da Pax Romana. A igreja primitiva também surgiu durante esse período. Diante do exposto, podemos entender a grande contribuição do Império Romano para a pregação do Evangelho, uma vez que sua organização administrativa oferecia segurança aos cristãos quando viajavam. Dessa forma, fica mais fácil entender que o apóstolo Paulo, em suas viagens missionárias, quer seja pelas estradas, quer seja pelos mares, desfrutava dos benefícios oferecidos pelo Império Romano. Não somente Paulo, mas também os apóstolos e os cristãos do primeiro século usufruíram desses benefícios, viajando com mais tranquilidade para anunciar a mensagem do Evangelho. É interessante considerarmos ainda, a respeito do Império Romano, o fato de eles enviarem soldados para servirem ao exército nas regiões mais longínquas do Império. Acontece que muitos desses soldados romanos tinham se convertido ao cristianismo. Dessa forma, quando eles foram enviados para essas regiões, começaram a testemunhar a respeito de Jesus, contribuindo para a disseminação da mensagem do Evangelho pelo mundo da época. 3.4 Contexto histórico em relação aos gregos.
Contribuição grega. O Evangelho precisava de um idioma universal que fosse entendido, pelo menos, na maior parte do mundo da época. Esse conhecimento mundial do idioma grego foi fruto das conquistas de Alexandre o Grande e do helenismo, que foi um período de domínio da cultura grega no mundo. O helenismo tem o seu fim marcado quando Roma anexou o Egito, que estava sob o domínio grego, ao seu império, no ano 30 a.C. Mesmo com o domínio romano, o idioma grego permaneceu como língua universal e foi utilizada para escrever o Novo Testamento. Devemos nos lembrar que nessa época, a Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, já existia. Há teólogos que consideram a Septuaginta como estratégia de Deus para alcançar os gentios, uma vez que o hebraico não era um idioma muito conhecido. Ao ser traduzido para o grego, as grandezas de Deus, registradas no Antigo Testamento, foram disseminadas pelo mundo por meio da Septuaginta. É importante considerar que muitas citações do Antigo Testamento encontradas no Novo Testamento têm como referência a Septuaginta. Nesse slide está sendo apresentado um resumo do contexto histórico da plenitude do tempo. Veja como Deus preparou o mundo para que Jesus se manifestasse e depois essa preparação contribuiu para a propagação do Evangelho. Contribuição judaica: espalharam a ideia da vinda de um Messias e uma religião monoteísta. A contribuição palestina: localização geográfica privilegiada, rota de comerciantes de todo o mundo da época. Contribuição romana: período da Pax Romana, segurança para as viagens nas estradas e no mar Mediterrâneo, que é o Mare Nostrum, o Mar Nosso, chamado pelos romanos. A unidade do Império Romano poderia fazer viagens com tranquilidade, não haveria mais aquela limitação como acontecia quando as regiões eram dominadas por tribos ou cidades-estado. Soldados romanos convertidos, enviados para diversas regiões do mundo. Esses soldados romanos enviados para diversas regiões do mundo ajudavam a propagar a mensagem do Evangelho. Contribuição grega: idioma universal, um idioma conhecido em todo mundo conhecia o grego koiné, grego comum, o grego popular, falado pelos soldados de Alexandre o Grande. O grego koiné tem algumas diferenças em relação ao grego clássico. Item 4. Conclusão. O estudo de hoje teve como objetivo apresentar um breve panorama histórico do mundo na plenitude do tempo. Vimos como a plenitude do tempo foi um momento histórico preparado por Deus, no qual todas as coisas concorreram positivamente para a manifestação do Senhor Jesus, a consumação de sua obra expiatória e vicária na cruz do Calvário e o envio dos primeiros cristãos para a pregação do Evangelho. Vimos como a Pax Romana contribuiu para que os apóstolos e os cristãos da igreja primitiva pudessem viajar com segurança para propagar a mensagem do Evangelho. Por fim, a contribuição grega que deixou como herança um idioma mundialmente conhecido, o que permitiu que a mensagem do Evangelho fosse entendida por grande parte do mundo da época. Esse é o panorama do período da história da humanidade, ao qual Paulo chamou de plenitude do tempo, quando Jesus nasceu de uma mulher. Quadro resumo do estudo. É sempre importante assistir completamente o quadro resumo dos estudos, porque é uma recapitulação sobre o que nós vimos durante o estudo e também porque no quadro resumo do estudo sempre tem alguma informação nova. E tem uma introdução, o estudo do termo plenitude do tempo. Vimos em Gálatas capítulo 4, versículo 4, que chegando à plenitude do tempo, Jesus nasceu de mulher. Vimos aspectos históricos dos judeus, da Palestina, o Império Romano e os gregos, como Deus preparou o mundo até chegar à plenitude do tempo. No item 2 nós vimos o texto base de Gálatas capítulo 4, versículo 4,
Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Item 3. A plenitude do tempo. Jesus se manifestou em um mundo historicamente preparado por Deus, em sua soberania, pois Deus é o Senhor da história. Ele sempre estará no controle de todas as coisas. É errado a gente dizer que Deus ainda está no controle, dá ideia, dá a impressão de que ele pode perder o controle em algum momento. Deus sempre estará no controle. A contribuição dos judeus com o monoteísmo e a mensagem da vinda de um Messias. A contribuição da Palestina, a rota dos mercadores que levava as notícias do que ali acontecia. Contribuição do Império Romano, que era unificado, com vigilância nas estradas e mares, viagens seguras para os primeiros cristãos, a Pax Romana, que foi de 27 a.C. a 180 depois de Cristo. Jesus, os apóstolos e a igreja primitiva viveram nessa época da Pax Romana. A contribuição grega com a língua universal, o grego koiné, um idioma mundialmente conhecido, as pessoas entendiam o grego, isso facilitava a comunicação e também facilitava a mensagem do evangelho ser propagada. O grego era a língua do comércio, era a língua utilizada pelos mercadores, então o grego era a língua mundialmente conhecida, era a língua que tinha mais facilidade para transmitir uma mensagem. E foi esse idioma utilizado para transmitir a mensagem do Evangelho. E o Novo Testamento foi escrito em grego. No item 5, na conclusão, nós fizemos uma consideração que Deus preparou o cenário mundial, Deus é o Senhor da história da humanidade, Ele está no controle de todas as coisas, Ele preparou o mundo para que Jesus viesse e depois os seus apóstolos, seus discípulos, dessem continuidade à propagação da mensagem do Evangelho. Os judeus com a mensagem da vinda do Messias. Deus colocou a Palestina em posição de destaque no comércio do mundo da época. O Império Romano unificado, bem administrado e seguro. As estradas e os mares bem vigiados. Um único idioma que praticamente alcançava o mundo todo, o grego koiné. Agora havia o Antigo Testamento em grego, por meio da Septuaginta, e o Novo Testamento em grego, que também foi escrito em grego. Então nós vemos aqui outra estratégia de Deus para alcançar o mundo. Toda a Bíblia completa estava em grego, um idioma mundial. Então os gentios que não conheciam o hebraico começaram a entender as grandezas de Deus, começaram a ser alcançados pela mensagem do Antigo Testamento, começaram a conhecer o Antigo Testamento, porque ele havia sido traduzido do hebraico para o grego. E esse nome dessa versão chamada Septuaginta. Então nós vimos que tanto o Novo Testamento quanto o Antigo Testamento começou a alcançar o mundo. A Bíblia completa, escrita no idioma universal, escrita no idioma que alcançava todo mundo daquela época. Essas são as características da plenitude do tempo. O canal Palavra de Vida apresentou o vídeo 32 de Aprendendo Mais. O que significa a plenitude do tempo mencionada por Paulo em Gálatas capítulo 4, versículo 4, com breve abordagem histórica. Fique atento às sugestões de vídeos do canal Palavra de Vida. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.